Nós estamos no meio da nossa série Crescendo em Fé e mais uma vez eu volto a dizer que é uma série importante, porque se eu perguntasse a cada um de vocês quem é que gostaria de ter mais fé, eu acredito que todos nós levantaríamos a mão. Sim, eu gostaria de ter mais fé. Por isso, estudar e entender o que a Bíblia diz de como podemos aumentar a nossa fé é fundamental, essencial para cada um de nós. Para tal, hoje nós vamos estudar o segundo livro de Crônicas, o capítulo 15. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, Azaro dele, filho de Obed. Gente, deixa eu falar uma coisa, quando eu conto uma piada é para rir. Tá? Machuca a gente preparar. Eu pensei a semana inteira nesse texto e a semana inteira eu pensei em contar essa piada. Machuca. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, Azaro dele, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei de Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, brandando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei de Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e o queimou no vale do Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Nós não podemos pensar que fé é algo que adquirimos como um pacote. Como quando nós ligamos para a Sky, para a NET ou para a Vivo, seja lá para quem for, e a gente pede um pacote. Olha, eu queria um pacote de televisão que eu tivesse somente os canais simples. Eu não quero Telecine, nem HBO, porque eu vou pagar muito. Eu ligo para a Vivo e falo, olha, eu quero criar um pacote para minha família de telefone celular, onde entre nós podemos falar de graça uns com os outros, e a internet é ilimitada, e eu posso ligar de vez em quando para fora, e quanto é que eu pago? Quando eu contrato um pacote assim, eu recebo o pacote completo, tudo que eu tenho à disposição é me dado, e eu passo a partir de então pagar uma mensalidade. Talvez a gente ache que a salvação e a fé é algo parecido, onde quando eu entendo que Jesus Cristo me salvou,
eu recebo um pacote de fé. E aí este pacote de fé funciona em sua totalidade. Na verdade, a fé não é algo que nós recebemos pronta, mas é algo que nós vamos desenvolvendo. Foi esse o pedido dos discípulos de Jesus, ou dos apóstolos de Jesus, em Lucas 17:5, quando ele diz o seguinte: os apóstolos disseram ao Senhor Jesus Cristo: aumenta a nossa fé. O pedido era de que a fé crescesse, de que a fé fosse maior, de que aquilo que eles acreditavam e a crença deles tornava-se prática, aumentasse cada vez mais e mais. Foi essa a mesma constatação que Paulo fez aos Tessalonicenses, no verso 1, capítulo 13, da segunda carta de Tessalonicenses, quando ele diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo. Paulo está dizendo: eu sempre tenho que agradecer a cada um de vocês a Deus. Eu agradeço a vocês, eu agradeço a Deus por vocês. Eu sou grato, muito grato, por Deus ter me dado cada um de vocês. Isso é justo que eu faça. Sabe por quê? Porque ele diz: porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Significa que fé é algo que a gente desenvolve, que a gente aumenta. A gente não compra um pacote, ou não recebe um pacote com a sua totalidade. A gente tem sim a capacidade de desenvolvê-la, porque fé é uma caminhada, é uma jornada, é uma rota a ser seguida até a sua consumação máxima, quando estivermos na presença do autor e consumador da nossa fé. Por isso eu queria olhar hoje para esse texto de 2 Crônicas, é para um homem que investiu na fé e tornou a sua fé grande. Asa. Asa era o rei de Judá. Lembra que Israel se dividiu, uma parte continuou sendo chamada de Israel, o reino do norte, e uma parte começou a ser chamada de Judá, ou o reino do sul. Asa era o rei de Judá, num momento onde a maior parte da nação havia abandonado a Deus, e não só isso, eles estavam em conflito interno, porque eles não buscavam mais a Deus, e o Deus verdadeiro não era mais o Deus da nação de Judá. Além disso, todos os povos na sua redondeza, eles se tornaram inimigos entre si. Eles lutavam entre si, eles atacavam uns aos outros, então já não era mais seguro nem ficar dentro e nem fora. Era uma situação horrorosa. E em 2 Crônicas 15, nós encontramos então a história deste rei Asa, que ouve a palavra do profeta Azarias e traz para si como certo a palavra de Deus por intermédio daquele profeta, e ele aplica isso à sua vida e ao povo. Lembrando que no Velho Testamento existiam dois personagens bem interessantes. Um era o profeta e o outro o sacerdote. O sacerdote era aquele que trabalhava no templo e sempre trazia as coisas do povo para Deus. Tinha que pedir perdão, o sacerdote ia lá, sacrificava, não sei o quê, trazia o clamor do povo a Deus. O profeta fazia o caminho inverso. Era aquele que trazia sempre a palavra de Deus para o povo. E nós temos aqui a história de Asa, que começa com um profeta chamado Azarias, azar o dele. Por isso vamos pensar no que o texto diz. Primeira colocação, ou o marco zero da nossa história, encontrando o que achar. Quando você vai na Praça Sé, lá em São Paulo, você vê o marco zero. Dali é que todas as medidas são tiradas no estado de São Paulo. Qual é o marco zero? O marco zero para nós, na nossa jornada da fé, é encontrar o que de fato nós precisamos achar. O texto diz o seguinte: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o profeta, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei.
mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, ou seja, na dor, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. A história começa então com este profeta Azarias vindo na presença do rei Asa, e ele insiste numa mensagem. E por várias vezes nesse texto você vai ver que a mensagem de Azarias ao rei Asa e a todo o povo de Judá era o seguinte: busquem a Deus e vocês irão encontrá-lo. Busquem a Deus e vocês irão encontrá-lo. Não era uma mensagem casual, mas era, antes de mais nada, algo como se Azarias estivesse implorando a Asa, dizendo: por favor, rei, presta atenção, por favor, nação, preste atenção. Nós não temos buscado o Deus verdadeiro, na nossa nação não há um Deus verdadeiro, uma lei e nem quem nos ensine. Por causa disso nós estamos vivendo uma situação terrível. Olha o que está acontecendo entre as nações ao nosso lado. Não é seguro sair do nosso território e nem é seguro ficar no nosso território, porque Deus está permitindo tudo isso. E não é que Deus trouxe a desgraça. Quando nós não buscamos a Deus e não trazemos Deus para a nossa vida, é como galho tirado de uma árvore, morre, a desgraça vem, a morte chega. E Azarias está dizendo isso a Asa: presta atenção, enxerga, observa, busquem a Deus e Ele será achado de vocês. Não era uma mensagem qualquer, era um apelo, era um clamor. Asa vivia num período complicado. Diz que naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras. Por isso mesmo que Azarias chega com um apelo firme: busque a Deus. Ele diz: não busque um armamento, não busque proteção, não busque acordos diplomáticos com outras nações, não busque ter você mais autoridade, não busque você mais felicidade, não busque você ter a paz. Busque a Deus, e Ele será encontrado de vocês. Sua mensagem, mais uma vez, era algo que saía do coração desse profeta com um tom de grito, de implorar, de dizer: busquem. Quando nós olhamos no Novo Testamento, as pessoas que buscavam a Deus de fato e o encontraram eram chamados de discípulos. A palavra discípulo tem a mesma raiz da palavra disciplina. Discípulo é aquele que tem as disciplinas que o levam à presença de Deus. Por isso, de outra forma, o que Asa estava sendo incentivado é que ele trouxesse para a vida dele, o que de fato era importante como disciplinas na busca ao Senhor. Busque ao Senhor e Ele será encontrado de volta. Por isso, logo de cara, aprendemos que temos que encontrar o que achar. E nós temos que encontrar, e a nossa busca tem que ser centralizada em Jesus Cristo. O que nós queremos e devemos achar é Jesus Cristo. Nós temos que buscar o que achar. A característica maior de todos nós é que todos nós buscamos alguma coisa. Todos nós. Interessante que os altares que existiam em Judá eram altares para a deusa da prosperidade, da fertilidade, deusa da abundância, deusa da paz. Eram coisas que o homem queria e buscava, desejava. Nós sempre estaremos procurando alguma coisa. Por isso, temos que encontrar o que achar de fato. E Azarias chega para Asa e diz: busquem a Deus. A questão é que quando buscamos a Deus, buscamos um Deus que se permite ser achado, que se deixa ser encontrado. É como Patrick Morley diz,
Ele diz, o ponto de mudança das nossas vidas é quando paramos de buscar o Deus que queremos e passamos a buscar o Deus que é. Porque na maior parte das vezes nós estamos buscando a Deus como se nós tivéssemos esse altar na nossa frente. Deus da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da abundância, Deus da conta azul e sair da conta vermelha, Deus do carro novo, Deus do emprego novo. Eu estabeleço esse Deus e eu crio esse como um altar, como se eu tirasse isso da minha vida, eu não tivesse mais razão para viver. Por isso que ele é invocado a dizer, procura o Deus verdadeiro, e você vai o encontrar. É Ele que satisfará toda a sua vida. Procure e você vai encontrar. Procure e você vai encontrar. Ontem minhas duas sobrinhas estavam comigo e elas estavam lá em casa. Meu irmão foi arrumar a bagagem para voltar para São Paulo e ele deixou as duas comigo. Eu estava na sala e as duas começaram a brincar com o meu cachorro. Meu cachorro chama iPod. Na verdade o nome dele é Steve Dogs, mas o apelido é iPod. E elas pegavam o brinquedo do iPod e jogavam. Aí o iPod saía correndo atrás do brinquedo para pegar e trazer para elas de novo, só que elas se escondiam. Quando ele chegava na sala, ele ficava desesperado procurando as duas. E não achava, e procurava e não achava. Aí eu dizia, Bruna, faz um barulho. Aí a Bruna fazia um barulho, ele sabia onde ela estava, ela ia. Eu ficava pensando, cachorro, tu é cachorro, cara. O que você tem aí no focinho é nariz, serve para você farejar onde as meninas estão, meu amigo. Você não sabe onde essas meninas estão, que raio de cão de guarda é esse que a gente tem em casa? Não conseguia nem descobrir aonde as duas estavam, se elas não se permitissem ser achadas. Elas faziam um barulho, aí ele ia atrás. Aí encontrava as duas, corria, pegava o brinquedo e ia lá entregar. Nós temos um Deus que é assim, que Ele se permite ser achado. Que quando nós o buscamos de fato, Ele faz o barulho dizendo, estou aqui. Você está indo na direção errada, estou aqui. Ei, é para cá. Vem para cá. Porque Deus nos quer próximo deles. O que eu e você precisamos entender é que quem se movimentou em direção ao outro foi Deus que se movimentou em direção a nós e nunca o contrário. Foi Deus quem desceu os céus e o Deus homem, Jesus Cristo, veio ao nosso encontro. Por isso, nós temos o privilégio de quando nós vamos procurá-lo, nós procuramos um Deus que já se apresentou, que já se mostrou, que diz quem Ele é e como Ele é, e nós podemos achá-lo. Por isso, se temos que definir algo na nossa vida, é o que nós queremos buscar. E a partir do momento que você encontrou o que você quer buscar, aplique o seu coração a encontrar esse Deus que se torna apresentado. Quero continuar pensando no primeiro passo, depois que nós definimos o marco zero. O primeiro passo é retirando e restaurando. O texto diz o seguinte: assim que ouvi as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei de Asa, encheu-se de coragem. Ele arregaçou a manga e começou a trabalhar. Ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Se nós queremos buscar a Deus, precisamos entender o que é buscar a Deus. Buscar a Deus, Asa interpreta de duas maneiras: retirar e restaurar. Retirar e restaurar. Retirar e restaurar. Eram as ações que Asa escolheu, porque ele entendeu que havia a necessidade de buscar a Deus. Asa elimina todos os postes ídolos da terra. Ele elimina toda a representação de outros deuses, deuses da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus da proteção, deuses que queremos, mas que não são. Deuses que buscamos para nos satisfazer, mas não é Deus de fato. Ele elimina tudo aquilo e diz: chega, vamos limpar a casa, vamos arrumar o terreno, vamos preparar o solo, mas chega, não dá para continuar.
É como o cara quando vai preparar o terreno para a plantação. Ele tem que tirar as ervas daninhas, ele tem que mexer o solo, ele tem que criar o sulco onde ele vai colocar a semente. Ele prepara o terreno primeiro, retirando tudo o que não presta. É como quando nós vamos construir a nossa casa. A gente faz a planta, chega no terreno e constrói. Não é assim. A gente tem que preparar o terreno, estabelecer e colocar nos níveis certos todas as áreas da construção. Depois que você passa a máquina, faz a terraplanagem, coloca o nível certo, em alguns lugares você tira a terra, em outros lugares você coloca a terra. Colocou tudo certinho, você vem e faz as marcações aonde a construção será feita. A partir daí, a construção começa de fato. É como quando nós vamos receber uma visita. E ela vai dormir em casa. E aí vem a dona da casa, a mãe, e diz o seguinte: eu preciso arrumar o quarto. E ela tira a pó de onde nunca tirou. Pega a escada, sobe, tira os livros, limpa livro, limpa as pás do ventilador de teto, purifica o ar condicionado, pega o lençol, tira o lençol usado, põe o lençol novinho, pega o melhor edredom, põe o edredom melhor, entra no quarto, é uma suíte, entra no quarto, limpa o banheiro, no banheiro, limpa todo o banheiro, troca as toalhas, põe a pasta de dente nova, põe um sabonete novo, põe as toalhas novas, e aí chega para a família e diz: morre quem entrar naquele quarto. Eu não sei se a sua casa é assim, na minha é assim. Os 4 levam a mesma ordem. Eu, o Pedro, o Felipe e o iPod. Morre quem entrar nesse quarto. Por quê? Porque nós limpamos. Foi retirado tudo o que não prestava, inclusive nós. Tudo o que não prestava. Interessante é que, se nós queremos crescer na fé, o que não presta precisa ser retirado. E nós precisamos sacrificar o nosso corpo, os nossos desejos, a nossa vontade, para retirar de fato o que não presta. O que não vem, aquilo que impede de eu conhecer melhor o Senhor e de Ele ter liberdade na minha vida, de agir e fazer o que precisa. Significa que buscar a Deus é ter que tirar algumas coisas, alguns deuses. Ouvimos então a voz de Azarias, a Asa e a todo o povo. Busque a Deus, busque a Deus. Traga para a sua vida disciplinas. E essas disciplinas vão te levar a tirar um monte de coisas. Agora, ao mesmo tempo que Ele retirou, Ele restaurou. O que eu e você precisamos entender é que quando nós retiramos algo, nós precisamos colocar algo no lugar. E o que nós vamos colocar no lugar, ele é fruto do buscar a Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu sei o que eu preciso tirar e o que eu preciso restaurar. Por isso que alguns exercícios ou disciplinas espirituais são fundamentais nas nossas vidas. Quando eu falei há 2 semanas atrás, eu falei da importância do estudo da palavra. O estudo da palavra é fundamental, e é estudo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Você quer ser bem-sucedido, Josué? Então não cesses de falar desse livro da lei. No Salmo 1, você quer ser feliz? Medita, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você precisa estudar, dominar a palavra. Você precisa orar. A oração é a prática da palavra de Deus. Eu li, eu entendi e eu oro. Eu li, eu entendi o que eu preciso retirar da minha vida, então eu coloco diante de Deus o que eu preciso retirar da minha vida. Eu me empenho nessas coisas. O jejum é uma prática mais intensa ainda. É quando eu tiro algo, principalmente a alimentação da minha vida, dizendo:
eu não dependo de mais nada, a não ser depender do próprio Deus. Tem áreas da minha vida, Deus, que está difícil retirar, por isso eu vou jejuar, para que o Senhor me dê forças, para que eu possa retirar da minha vida isso que precisa ser tirado. E presta atenção, não fique pensando você que essas práticas espirituais, aonde você vai restaurar, tem a ver com as suas necessidades pessoais, ou os antigos postes ídolos ou deuses que você buscava. O Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, o Deus da paz. Eu preciso de um emprego novo, vou jejuar. Eu preciso poder ficar, fértil, vou jejuar. Eu preciso de um relacionamento, eu vou jejuar. Não, nós jejuamos para nos aproximarmos mais de Deus. O jejum é quando eu tiro tudo aquilo que me afasta ou impede de Deus de se aproximar de mim. É uma batalha espiritual, é uma guerra contra mim mesmo. É quando eu luto, querendo escravizar a minha vontade à vontade de Deus. O apoiar o amigo, sustentar o amigo, o aprovar o amigo, o estar juntos com o outro, a insistência do relacionamento. Tudo isso são práticas que eu restauro o meu relacionamento com Deus. Eu tiro os altares que são marcas do meu egoísmo e eu restauro a minha relação com Deus e com o próximo. E, na verdade, eu meço a minha relação com Deus na minha relação com o próximo. E somente quando isso acontece, é que eu começo a ficar coerente comigo mesmo. Só assim os ídolos falsos ou os deuses de mentira são tirados da nossa vida. E podemos viver livres. Podemos ter coerência no nosso coração de fazer o que realmente queremos fazer. Interessante que a gente vive a experiência de Paulo. Quando Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Todas as vezes que nós cometemos o que nós cometemos e fazemos o que não deveríamos estar fazendo, nós sofremos. Porque nós chegamos dizendo, isso é algo que deveria não fazer parte mais de mim. Isso não deveria estar mais na minha vida. Isso já era para ter acabado, mas eu continuo fazendo. O bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço. Desventurado homem que sou. Cara, eu não tenho felicidade. Por isso eu preciso retirar, e é o que Paulo nos ensina, ele retira e mais tarde ele diz, é somente por intermédio do Espírito Santo de Deus em nós, o Deus habitando em nós, é que eu consigo fazer todas essas coisas. É somente quando eu busco a Deus de todo o meu coração, retirando e restaurando, é que eu consigo ter forças para ser quem eu de fato preciso ser, e fazer o que de fato eu preciso fazer. Um dos autores que eu mais gosto na vida chama Dallas Willard. E ele diz o seguinte, nós podemos nos tornar como Cristo em caráter e em poder, e assim atingir nossos mais elevados ideais de bem-estar e de boas obras. O se aproximar de Deus nos eleva. O se aproximar de Deus nos torna ou nos coloca no mais alto nível que poderíamos estar e ser, que é o se tornar parecido com Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que está no nosso meio. O segundo passo é um compromisso da comunidade. O texto diz que eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Quando Azarias chega, ele chama Asa e todo o povo. Ele não chama somente o rei. Ele chama a Asa e todo o povo e traz a mensagem, o clamor, o pedido com o coração na boca, dizendo, clamem, busquem a Deus, e ele deixará ser encontrado. Busquem a Deus. Comunidade, nação de Israel, busquem a Deus. Nação de Judá, busquem a Deus. O pedido era a comunidade. Nunca foi um pedido isolado.
Porque uma das coisas que eu e você temos que entender é que o principal objetivo da salvação é nos salvar de nós mesmos. O principal objetivo de Cristo ter descido dos céus e ter morrido por mim e por você é porque eu precisava de salvação. E quem havia me condenado? Eu mesmo. Eu precisava ser salvo de eu mesmo. Por isso que quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que a Bíblia inteira, ela é falada, ela é escrita e ela é dita por uma vida em comunidade, não é uma vida isolada. Não vale a pena ler a Bíblia e acreditar que você sozinho consegue viver a Cristo. Não consegue. Não consegue. Aquela brincadeira que eu sempre faço, cara, se você fosse pegar um avião que você soubesse que ia cair numa ilha isolada, sem ninguém, qual livro você levaria? Aí muitos dizem, a Bíblia. Eu digo, cara, leva um livro e fala, como fazer uma canoa em 12 passos. Porque a Bíblia lá sozinho vai ser algo que vai alimentar pela metade. Porque a Bíblia foi escrita para a vida em comunidade. Todas as promessas do Velho Testamento são promessas para o povo. Ou para alguém abençoar o povo. Nunca foi uma promessa isolada. Vou ilustrar. Muitos de nós trazemos a promessa dada a Josué de que aonde a planta do seu pé pisar, essa terra eu lhe darei, como se isso fosse algo para nós. E você entra num monte de lugares com a pé dizendo, isso é meu, isso é meu. Eu vou entrar aqui, corretor, fica aí fora, para a gente não concorrer diante de Deus, porque a planta dos meus pés está pisando aqui, essa casa será minha daqui para frente. Fulano, não adianta nem entrar nessa concorrência de emprego, porque a planta do meu pé aqui, é minha essa vaga. Isso é loucura pensar nisso. A promessa é para o povo. Porque a promessa diz o seguinte, se você não conseguir esse emprego, quem vai te sustentar é o povo. Porque a vida, ela é feita para ser vivida em comunidade. No corpo de Cristo. Na igreja. Não é para ser vivida de forma isolada. Eles se reuniram, todo o povo, e eles buscaram. Eles se reuniram, o povo todo, e eles buscaram. Interessante é que eles fizeram um acordo, uma promessa. Eles trouxeram para si o seguinte, quem não seguir o que nós estamos estabelecendo como acordo, a gente mata. Porque o que nós estamos fazendo em comunidade é sério demais. Olhando para o processo que Asa e o povo firmaram juntos, ele começa detalhando o compromisso da seguinte forma. Primeiro, diz o texto, que naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Eles honraram a santidade de Deus juntos. Por quê? Porque o sacrifício na época do Velho Testamento era o sacrifício que apontava o perdão dos pecados. Cara, nós erramos. Eu olho para Deus, eu olho para mim, e eu vejo a diferença entre aquele que é santo e aquele que é todo errado. Então eu estou totalmente distante daquele que é santo. Do que é perfeito para o imperfeito, a distância é absurda. E o Velho Testamento, Deus havia estabelecido o seguinte, vocês são totalmente diferentes de mim por uma questão simples, chamado pecado. O pecado separa vocês de mim. Nós não temos amizade, relacionamento, vínculos por causa do pecado de vocês. O pecado de vocês, no fundo, significa uma rebelião, uma rebeldia. Quando eu digo, Deus, eu não preciso mais do Senhor, eu me torno pecador. E nós nascemos nessa essência. Por isso que precisamos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo paga o preço do nosso pecado e Ele nos aproxima de Deus novamente. O que eles fazem? Eles honram a santidade de Deus, sacrificando animais em prol dos seus próprios pecados. Sabe o que isso significa? Que pecado deve ser tratado na comunidade. Que eu não consigo vencer o meu pecado sozinho.
que eu preciso de ajuda para sair da onde eu estou. Que eu preciso, e presta atenção, todas as vezes que eu me posiciono dizendo, eu não vou querer ajuda, eu não quero ninguém me ajudando, ninguém me socorrendo, eu consigo viver sozinho, eu continuo achando que eu sou o cara, que eu sou o Deus da minha vida, que eu posso. E o que Deus está mostrando é que a comunidade assumiu um compromisso juntos. Nós todos vamos tirar tudo aquilo que não presta, e quem não seguir a isso será morto. Porque eu preciso de você e você precisa de mim, não dá para sair do pecado sozinho. A comunidade reconheceu os seus pecados, honrando a santidade de Deus. Depois, o que eles fizeram foi um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles fizeram juntos um juramento. Olha, nós honramos a santidade de Deus, e agora nós vamos estabelecer um pacto, um acordo, um juramento entre nós. Nós vamos levar isso a sério, é algo que nós vamos fazer juntos. Eu quero que eu tenha progresso, mas eu quero que você também tenha progresso, porque eu não consigo crescer sem você, e você não consegue crescer sem mim. Você precisa, eu preciso, então vamos juntos. É um acordo combinado, hashtag estamos juntos. É assim que o povo viveu, é assim que eles estabeleceram. Eles fizeram acordo, juntos nós vamos em frente, juntos nós vamos cumprir isso aí. Acabamos de honrar a santidade de Deus, e agora nós assumimos um compromisso, de que vamos manter essa santidade entre nós. E sabe como eles terminam? Por último, eles celebram, comemoram, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, brandando ao som de cornetas e trombetas. Cornetas e trombetas serviam para comemoração. E eles começaram a comemorar. Era alegria pura. Eles festejaram. Se a gente pensa nos detalhes do compromisso, o primeiro coisa foi honraram a Deus. Depois eles fizeram juntos um juramento e por último eles comemoraram. A comunidade toda. Por isso, cuidado com os seus relacionamentos. Zele pelos seus relacionamentos. Proteja os seus relacionamentos. Invista nos seus relacionamentos. E nunca abandone um relacionamento. Isso não vem de Deus. Isso não promove a presença de Deus no meio do povo. Quer crescer em fé? Vai ter que crescer nos relacionamentos. Vamos ter que crescer em comunidade. Vamos ter que estar mais juntos, mais próximos. E o terceiro passo, dado depois do marco 0, foi um compromisso que se renova. O texto diz, o rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca, acho que faltou um C, da posição da rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e o queimou no vale do Cedron. Quando você lê o texto anterior, o versículo anterior, eles tinham acabado de celebrar o extermínio de todos os postes ídolos. Eles tinham limpado a casa, arrumado o terreno, preparado a terra. Eles fizeram tudo o que deveria ter sido feito. Só que o que acontece é que assim que eles terminaram, uma outra coisa surgiu na frente de Asa. A avó dele, Maaca, não macaca, Maaca. E ele precisou tirar a avó do cargo de rainha-mãe, porque ela tinha feito e criado para aquela nação um altar repugnante. Diz uma outra versão, a deusa Acera, a deusa da prostituição. Sabe o que isso nos mostra? Que de fato a fé é uma jornada que eu retiro e restauro. Eu retiro e eu restauro. E faço isso através das disciplinas. Porque quanto mais eu vou conhecendo a Deus,
mais eu vejo a santidade desse Deus, e o que de cara eu enxergo é quem eu sou, e as coisas que precisam ser modificadas na minha vida aparecem na minha frente, e é aquilo que eu preciso retirar, restaurar, para conhecer mais a Deus, para que Ele me apresente outras coisas, e nessa jornada de fé, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Agora presta atenção, muita gente chega para mim e diz: Deus não fala mais comigo, Deus se calou, Deus parece que não me ouve mais, Deus não me procura mais. Pois bem, o que eu quero que você entenda é que Deus não vai jogar pérolas aos porcos. Ele não vai ficar jogando palavras para quem não quer ouvir. E a pergunta que eu sempre faço a essas pessoas é: quando foi a última vez que Deus falou com você? E na maior parte das vezes, a última vez que Deus falou com ela, foi algo que ela precisava retirar da sua vida, para restaurar, para crescer. E a pessoa não retirou. Não espere você, que se Deus falou algo, e você não fez, e enquanto você não fizer, não espere você que Ele vai falar outra coisa. É muito sério o nosso compromisso com Deus. É muito sério o nosso relacionamento com Deus. É necessário ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Porque só assim Deus se torna o Deus de fato das nossas vidas. Não há interferências naquilo que Deus, na vontade de Deus para a minha vida. O que Ele pede, eu faço. Por isso é um ciclo. É um compromisso que se renova. Senhor, vai corrigindo, que eu vou caminhando. Vai corrigindo, que eu vou caminhando. Vai corrigindo, vai me mostrando. Eu vou corrigindo, eu vou restaurando, eu vou renovando. Vai, Senhor, vai fazendo. E Ele vai fazendo. Por isso, há a necessidade do desejo da obediência. Por fim, quero trazer a parte mais bonita do texto. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhe concedeu paz em suas fronteiras. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. E Ele deixou que o encontrassem. Que Deus! Um Deus que não tem prazer em se esconder. Um Deus que não tem prazer de não mostrar a sua cara. Um Deus que não tem prazer que não seja vir ao nosso encontro. Um Deus que quer se apresentar. Um Deus que grita pelo nosso nome. Um Deus que paga o preço para nos ter juntos. Ele deixou que o encontrassem. E o resultado é que tudo aquilo que eles correram atrás dos postes ídolos, eles receberam dos deuses verdadeiros. Dos deuses que eles buscavam. O Deus da fertilidade, da prostituição, da paz, da prosperidade. Eles adquiriram no Deus verdadeiro. Quando se busca o reino e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Por quê? Porque Deus está ao nosso encontro. Ele vem. E você vai ver um monte de passagens na Bíblia nesse sentido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e a gente vai festejar. Mas é Ele que está batendo a porta do seu coração. É Ele que vem ao encontro. A iniciativa é de Deus. O que você precisa fazer? Simplesmente buscá-lo de fato, de coração, retirando tudo aquilo que impede, restaurando o que é necessário, e Ele se apresenta a você. Por isso, meu querido, o meu incentivo é: faça isso o mais rápido possível. Tome essa decisão o mais breve. Seja rápido nessa escolha.